Fizeste-me perfeito, mas eu sou barro no mundo imperfeito. Contaminado pelo mal, começo a perder a forma. E é aí que novamente o Criador entra em cena, quebra o vaso imperfeito e faz um novo, restaurado, transformado, melhor do que era antes. Do que era antes. Então, vaso novo, eu me tornei, enfim, de novo seu, completamente seu. Então, vaso novo, eu me quebro inteiro pra fazer, Senhor, o teu querer. Me quebra se preciso, quantas vezes necessário for. Modela-me conforme teus moldes, conforme a tua vontade. O processo é doloroso, passar por humilhações, desemprego, problemas na família ou decepções. Quero ser um vaso resistente à prova de fogo, de ventos fortes, de tempestades, vindo as tentações. Quero ficar de pé. Quero ser um vaso resistente à prova de fogo, de ventos fortes, de tempestades, vindo as tentações. Quero ficar de pé. Então, vaso novo, eu me tornei, enfim, de novo teu, completamente seu. Então, vaso novo, eu me quebro inteiro pra fazer, Senhor, o teu querer. Então, vaso novo, eu me tornei, enfim, de novo teu, completamente seu. Então, vaso novo, eu me quebro inteiro pra fazer, Senhor, o teu querer. Joel e Maricele, hoje aqui no Conexão, tema hoje aqui no nosso programa, estamos falando sobre o poder legislativo. Você pode participar e interagir em nossas redes sociais. Chapolin já está ali, ó, daqui a pouco ele vai ler mais perguntas para o nosso cientista político hoje aqui, o professor Afonso. E agora tem uma pergunta do nosso telespectador que está conectado com a gente. João, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Lu. Tudo bem? Tudo jóia, diretamente de Campinas. João, eu quero saber como que é a sua relação com a política? Você está sempre por dentro de quem está no poder, quem você votou, você sempre está pesquisando o que ele está realizando. Como que é a sua relação com a política? Olha, na verdade, eu acho que poderia ser um pouquinho mais próximo, mas eu não sou aquele que fica completamente distante, não. Eu procuro saber sempre, mas, para te falar a verdade, eu não sou aquele apaixonado por política. Certo. E você tem uma pergunta hoje para o nosso cientista político aqui no Conexão? Tem uma pergunta. Eu queria entender um pouquinho melhor, saber um pouquinho melhor, como que funciona o processo de criação de uma lei. Quem que pode propor um projeto, quem aprova, como que funciona isso no cenário nacional, aqui no Brasil? Então, professor. Muito bem, João Paulo, uma boa pergunta, viu? Todo o processo de criação de lei você pode ter leis criadas a partir da iniciativa popular, como eu falei no bloco passado agora,
na questão do ficha limpa, né? A sociedade toma iniciativa, se mobiliza, pega a assinatura das pessoas para mostrar que aquilo lá tem amparo na sociedade, tem respaldo, né? E aí, dentro do Congresso, aquilo vai cumprir todo um trâmite, vai passar pelas comissões, até chegar um momento no plenário em que aquilo vai passar por votação e vai se tornar lei. Você tem leis que estão criadas por iniciativa dos próprios parlamentares. O parlamentar lá ele faz um projeto de lei, ela também vai passar por todo o seu trâmite dentro da Casa Legislativa, até chegar o momento da votação em plenário, para que ela se torne lei. E você tem os projetos de lei de iniciativa do Executivo. O Executivo, para governar, ele precisa, muitas vezes, de determinadas leis. Aí o próprio Executivo, seja o prefeito, o governo de Estado ou o governo federal, faz um projeto de lei, encaminha para a Casa Legislativa, também vai ter os trâmites todos até o momento em que ela passa pelo plenário para sua aprovação. Então, os deputados, sempre em última instância, são aqueles que vão definir, né, se aquela lei vai ser aprovada ou não. Okay. João, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão, viu? Um abraço para você. Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Agora, Guilherme, no primeiro bloco, quando veiculamos passamos aqui a nossa matéria, o presidente da Câmara falou sobre um projeto chamado Câmara Jovem, né, que incentiva a participação dos jovens a estarem participando, né? Como que funciona? Sim, então, o Câmara Jovem é um projeto que existe na Câmara Municipal de Jacareí para aproximar os jovens de todo o trabalho do Poder Legislativo. Então, cada vereador fica com um jovem representante. Então, é como se fosse o mesmo número de vereador, é o mesmo número desses jovens. E cada jovem vai representar um vereador. Esses jovens são escolhidos nas próprias escolas, né, de Jacareí, algumas escolas escolhidas. Esse ano, no Câmara Jovem de 2014, foi muito legal, que diferente dos anos anteriores, antes de 2014, era feito por indicação. Então, esses jovens, a coordenadora sabia que tinha um jovem que participava da política, de alguma forma assim, acabava indicando, e se ele topasse, iria. A partir desse ano, a Câmara Municipal de Jacareí e até a própria escola adotaram um modo diferente, né, de selecionar, né? Exatamente. E aí, então, os próprios alunos da escola escolheram um representante para mostrar já essa participação democrática, entendeu? Como um vereador hoje é eleito, eles nos representam. Então, se dentro de uma escola, vai ser representado pelos próprios colegas dela. E ele vai para a Câmara Municipal de Jacareí, né? Tem os dias certos que eles vão e acompanham o trabalho do vereador. Eles têm a oportunidade de conhecer o funcionamento, de como funciona a lei, sabe? A criação de uma lei, a fiscalização do Poder Executivo também. E, inclusive, podem até propor novas leis. Então, como eles vão trabalhar com cada vereador, eles podem propor leis que... Dar ideias, sugestões, ideias, né? E participam. E isso é muito bom para a sociedade, né? Porque um jovem, estando ali, já participando da política, no futuro ele vai ver que aquilo é possível, sabe? Ele vai estar menos inibido, né? A sociedade que deixa muitos jovens inibidos. Não quero participar da política. Política é sinônimo de sujeira, política é sinônimo de corrupção. Só que, se a gente não pensar na política, a política não vai pensar na gente. Então, é muito importante que quem esteja presente. Agora, é interessante pensar sobre a importância da discussão política em todas as esferas da sociedade. Na família, né? Eu acredito que o Guilherme ele foi incentivado na sua casa também, de alguma forma. Na escola, né? Que tem um papel fundamental. Eu lembro que os meus pais falavam que sempre existia um momento para se cantar o hino nacional, para se discutir um pouco sobre a realidade política do país. É uma realidade que eu, por exemplo, não vivenciei, né? Então, essas questões poderiam retornar também voltar a serem discutidas nas escolas também, né? Com certeza. Não apenas quando chegasse na universidade, mas na escola mesmo, ali na base. Com certeza. A escola ela cumpre um papel fundamental porque ela é uma instituição que ela ajuda a formar as pessoas, né? Então, se a escola ela motiva
a participação, como o Guilherme falou, se ela motiva a discussão, o debate, né, de se compreender a política por um outro prisma. Porque, gente, olha, nós não podemos ter ilusão, né? Os partidos políticos hoje que estão aí, que muitas vezes a gente não gosta, é preciso que eles sejam reformados. Mas não existe democracia sem partido político. Não existe democracia sem a política. Aliás, o ser humano ele é um ser essencialmente político. Nós fazemos Só que política, não é partidário, né? Nós fazemos política todo momento. Você, quando é simpático com uma pessoa, você está fazendo uma política de boa vizinhança, de aproximação, né? Então, nós temos que pegar essa ação política, né, que a gente acha que não gosta, né, que é suja, e transformá-la nela numa coisa que nos dê orgulho, satisfação. Porque... por que é importante falar sobre política e discutir política, né? De acordo com a situação política do país, do estado, da cidade, você come melhor ou come pior, você tem uma educação melhor, uma educação pior, você tem uma saúde melhor, uma saúde pior. Ou seja, são coisas que vão impactar na nossa vida. E nós precisamos fazer parte disso. Eu quero dizer como é que eu quero viver, mas não só eu, né? Eu quero discutir com a Lu, com o Chapolin, com o Guilherme, né? Eu quero discutir com todo mundo, por quê? Porque não existe só eu, né? Eu faço parte de um grupo, faço parte de uma sociedade. É a coletividade, eu não né? quero bem-estar para mim só, né? Eu quero bem-estar para todo mundo. E a gente só faz isso coletivamente. E a ação política ela é uma ação coletiva, por excelência. Então, se as escolas colocam isso na perspectiva, desde que a criança começa a frequentar a escola, nós vamos formar uma juventude mais participante e nós vamos formar uma sociedade adulta mais participante. Aí nós vamos poder banir da política aqueles que não prestam, né? Mas a gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa estar participando disso. Chapolin, como é que está a nossa interatividade aí? Luciana, tem muita gente aqui participando. Quero ir diretamente aqui para o nosso Twitter, mandar um abraço para a Lídia Mesquita. Ela não tinha energia em casa, Luciana, mas a energia voltou. Ela está podendo assistir a gente. E tem uma pergunta aqui da Ellen Lima. Ela pergunta o seguinte, Afonso, eu tenho uma pergunta. Ela tem uma pergunta. Como saber se a pessoa que votei realmente está cumprindo o que prometeu na campanha eleitoral, né? Como que o cidadão pode fiscalizar o representante do povo que ele elegeu, né? Então, quando nós estamos falando do poder municipal, por exemplo, essa fiscalização ela acaba sendo mais fácil, porque você está ali Mais no mesmo próximo, espaço né? físico, Sim, né? Você encontra o vereador na padaria, no açougue, né? Você encontra o prefeito andando na rua. Então, é tudo muito mais direto, né? Muito mais imediato. E, para quem vive ali na cidade, pode ir acompanhar as sessões da Câmara. Pode ir lá ver o que está sendo discutido, ver como cada vereador se comporta. A Câmara é aberta para todos. Quando nós falamos da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, é uma coisa mais distante fisicamente. Você não pode toda hora pegar um avião para Brasília para ver o que o seu deputado está fazendo, né? Tem a TV Câmara também, né? Isso, Nacional. mas você tem as TVs, né? Na Assembleia Legislativa tem programação, tem a TV Câmara. Mas, além disso, como eu falei, tem uma série de organizações não governamentais hoje que elas atuam como grandes fiscalizadores do poder público. Então, elas soltam um ranking lá, os deputados que mais faltaram, os deputados que mais tiveram proposta, os deputados que não teve nenhum tipo de suspeita em relação a ele. Ou seja, elas fazem esse acompanhamento direto. Então, a gente precisa se antenar ou se conectar com essas ONGs, né? Para que os jovens não tenham nenhuma dificuldade de se conectar, né? Estão todos aí no universo digital, todo mundo sabe muito bem usar os equipamentos, isso, a tecnologia. Que as redes sociais, você pode seguir o seu candidato também, a pessoa que você votou, né? Bem lembrado, até nós estamos acompanhando, né, nos últimos anos no Brasil, uma mudança do perfil de determinadas campanhas, porque os políticos que fazem campanha estão tendo que ir para a rede social. As estratégias estão mudando, né? Isso, e a rede social é um processo de cobrança direta. E hoje a gente pode, os políticos podem publicar ali o que eles estão fazendo, a gente pode criticar, os políticos podem se defender, Eles podem respondem, mostrar, né? podem... Então, a tecnologia só tá facilitando a nossa vida. Basta a gente aproveitar esses recursos, entendeu? Eu estava falando aqui na hora do intervalo, a Câmara Municipal de Jacareí, por exemplo, até vem
junto nessa pergunta da fiscalização. Em breve vai disponibilizar uma ferramenta de interatividade no site da Câmara que vão ter lá todos os projetos que serão votados pelos parlamentares. E ali vai apresentar o projeto e a população vai poder, como um vereador, aprovar ou não aprovar a realização daquele projeto. Porque depois que a gente escolhe os vereadores, cada lei é votada também nas sessões. Então tem que ter a maioria dos votos, tem toda uma série de critérios. E olha só, a gente vai poder entrar e opinar na lei se a gente está a favor ou não. E se a maioria da população não estiver a favor e essa lei for aprovada? A gente tem uma ferramenta para poder buscar nosso direito. Pô, olha, isso aqui é um exemplo. Não é viável essa lei, a maioria votou que não. E se a maioria, vamos supor que a maioria vote contrário, mas essa lei foi aprovada? Por que essa lei foi aprovada? A gente também tem que estar aberto. Mas o povo não quis, mas vai que às vezes o povo não tem conhecimento daquela área. O político tem o direito e o dever de argumentar com a gente e mostrar pra gente o porquê que aquela lei foi aprovada. E aí basta a gente também saber discernir. E aí, será que me convenceu, não convenceu? Foi o certo, não foi o certo? Então esse bate-papo, esse diálogo com os nossos representantes está excelente. Agora é o seguinte, nosso programa já está acabando, eu quero agradecer a participação do Guilherme, aqui do Joel e da Maricele também, mas professor, eu queria que você deixasse um recado. O que importa é não desistir, né? A gente está num cenário crítico mesmo da política, a nossa geração está desacreditada, mas o que ela não pode é desistir, né? Não pode desistir. E mais do que isso, nós também muitas vezes somos tão imediatistas que a gente não consegue ver o que aconteceu de avanço. Nós tivemos muito avanço nos últimos 20 anos no nosso país. É necessário reconhecer isso. Mas é fundamental, como eu falei, que a gente esteja mais próximo desse universo da política, que a gente se prepare para votar bem, para escolher bem os candidatos, mas, acima de tudo, que a gente se prepare para acompanhar esses candidatos durante todo o seu mandato. É isso que eu acho que é o que faz a gente caminhar para frente. Tá ok. Muito obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço. Espero você de volta aqui no Conexão para explicar mais sobre política aqui para os nossos telespectadores. Nosso programa acabou. Um abraço para você que participou. Segunda-feira estamos de volta aqui na TV Novo Tempo. Um abraço para você. E agora vamos de música com a Maricele e com o Joel também. Amar somente a quem nos ama, perdoar quem nos perdoa, não é garantia de salvação. Dar somente o que se pode dar, sem renegar o próprio eu, não faz de mim um cristão. Como é que você tem agido com o seu irmão, que estende a mão?